existe Deus, eu te desafio. Me cura, Deus, me cura, mas tem que ser amanhã, viu? Porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. Naquela noite, eu chorei tanto na Santa Casa. Os médicos não tinham mais coragem de olhar para mim, mas eu chorei tanto, tanto. Porque o câncer mata com toda lucidez. E foi quando eu olhei pela janela do quarto, na véspera de ser entubada, um pedaço de céu entre o muro e a janela. E pela primeira vez eu não ajoelhei diante de uma imagem de santo. E pela primeira vez também eu não estava falando diante de um médium incorporado com um espírito de morto, ou com um guia, um avatar, uma entidade. Pela primeira vez eu olhei aquele céu e disse: Deus não existe. Se Deus existisse, por que eu estaria aqui sofrendo desse jeito? Vai ver que este universo todo é por acaso que existe. E se existe uma mente racional que criou o cosmos, será que ele me ouviria? Aqui, na Santa Casa, um micro-organismo aqui no planetinha Terra, o terceiro planeta de um sistema solar tão insignificante como o nosso. Mas com meu último fôlego eu vou morrer. Mas eu vou morrer sabendo se Deus existe ou não. E foi quando eu levantei a mão em direção àquele céu azul e gritei: Deus! Será que existe um Deus me ouvindo? Será que existe um Deus que criou as estrelas? Se existe Deus, eu te desafio. Me cura, Deus, me cura, mas tem que ser amanhã, viu? Porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. Naquela noite, eu não sei que horas eu dormi, e não sei que horas eu fui impelida a sentar no leito da Santa Casa. E quando eu olhei em frente com este olho, porque este estava coberto com as ataduras que por aqui eu vi a altura dos tumores, 10 centímetros. Quando eu fui impelida que sentei, que olhei em frente, eu não estava mais na Santa Casa de Misericórdia. E a primeira coisa que eu pensei foi: que sonho lindo. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas, do Deus que eu desafiei. Foi quando eu pensei: não é possível, isso é um sonho. Eu não tinha dor. A dor do câncer é a coisa mais terrível que existe. Dá vontade de gritar a ponto de explodir. Pois eu não tinha dor alguma. Sentia um bem-estar muito grande. Eu estava dentro de um compartimento sólido de alguma coisa muito grande que estava viajando bem longe da Terra. E alguma coisa me tocou, me traspassou, como uma mão invisível. Terceira, quarta vez eu percebi que alguém estava querendo falar comigo. Foi quando eu disse: Deus, é o Senhor. É o Senhor. Eu te desafiei. Então o Senhor existe. Me tocou de novo. Falei: o Senhor não fala como nós. O Senhor fala por impressões. Então vamos fazer o seguinte, Deus. Eu falo e o Senhor me toca. Me diga uma coisa, Deus. Por que o Senhor quer me matar? O que eu te fiz? Por que o Senhor fez eu tão linda e destrói? Nada respondeu. Me tocou de novo. Aquele choque, aquela energia sobrenatural que eu jamais tinha experimentado em toda a minha vida. E foi quando eu disse: vamos fazer um trato, Deus. O Senhor me desculpe se eu te ofendi em alguma coisa. Agora, por favor, Deus, se o Senhor me curar e me devolver lá na terra, eu te prometo que eu vou te defender. Aonde quer que me chamarem,
E aonde quer que eu vá, vou dedicar minha vida a te defender. Na mesma hora houve um estrondo, um estalo. Eu apareci sentada no leito da Santa Casa, com as pernas ainda balançando, e a enfermeira de plantão veio, abriu a porta, porque o estrondo foi audível em toda a enfermaria 11. E ela disse: Marta Anders, que estrondo foi esse? Eu disse: não sei. Encolhi de novo em cima da cama e disse: Deus, Deus, me faça dormir novamente. Deixa eu entrar nesse sonho e não acordar nunca mais. Eu não quero viver mais nem um dia de tanto sofrimento. E dormi, aquele sonho sem sonhos, aquele sonho da inexistência. Só que a triste realidade aconteceu logo depois. Eu ouvi o barulho da maçaneta da porta do quarto. Eram os médicos de rotina para me entubarem. E eu pensei: que coisa triste, foi tudo um sonho. Que desespero, vou ter que enfrentar a morte. Sentei, estiquei o braço para que eles colocassem a agulha e eles não me tocaram. Esperei mais um pouquinho para eles amarrarem a borracha, não me tocaram. Quando eu abri este olho, os 4 jovens médicos acadêmicos tinham entrado dentro do quarto, e como eles entraram, ficaram paralisados olhando para mim. Aí eu é que fiquei com medo e vim com a mão na face. O que será que aconteceu? Quando eu vim com a mão, como todas as manhãs, a mão traspassou os 10 centímetros. Tocou no nível da face. Eu tirei a mão, a atadura caiu no meu colo, o nariz e a boca no lugar, e a atadura limpa pela primeira vez em quase 2 anos. Eu olhei a janela aberta da Santa Casa. Os primeiros raios de sol, havia uma espécie de gelatina sobre a minha vista. Eu fiz força abrir e enxerguei o sol na mesma hora, e todas as chagas haviam desaparecido. Ficou só fundo, a marca lá no fundo, aquele saco aonde aqueles monstros que agora já são considerados alienígenas, haviam sido tirados dali de dentro. E foi quando eu gritei: